Solos, agricultura, florestas e alimentação. Fomentar uma agricultura regenerativa e sustentável. 1. Promover as práticas agroecológicas e regenerativas, mantendo o dinamismo das zonas rurais, o combate às alterações climáticas e a perda de biodiversidade. Com o apoio das tradições agrícolas, do conhecimento, da cultura e da utilização, por estes agricultores, das suas próprias sementes e espécies autóctones. 2. Fortalecer a pequena agricultura local através do reforço do Estatuto da Agricultura Familiar, EAF, com medidas destinadas a encorajar os investimentos na produção e comercialização de pequena escala a nível local nos circuitos curtos de abastecimento, nomeadamente, integrar os detentores do EAF no regime da pequena agricultura, RPA, devendo respeitar as condicionantes de ambos e sendo elegíveis todas as explorações em EAF que não sejam detentores de direitos relativos aos pagamentos diretos. Convocar a Comissão Nacional da Agricultura Familiar, CNAF, de forma a propor formas de organização, comercialização, formação e modernização das e dos pequenos agricultores. 3. Promover a eficiência de aplicação de fundos públicos e também a economia circular no Plano Estratégico da Política Agrícola Comum, PEPAC, articulando a execução dos apoios com a implementação dos planos de ação para a economia circular, promovendo a reutilização e copropriedade de equipamentos, maquinaria e estruturas agrícolas, tornando estes materiais elegíveis no âmbito de apoios nas candidaturas ao investimento, desde que abrangidos por garantia do fabricante, em estado de pleno funcionamento e com a revisão e documentação regularizadas. 4. Garantir a eficiência na aplicação dos apoios públicos no Plano Estratégico da Política Agrícola Comum, PEPAC, realizando um relatório da evolução dos projetos financiados e agentes intermédios de financiamento no âmbito dos projetos de desenvolvimento rural, PRODER e PDR, de modo a avaliar os sucessos, dificuldades e fatores a corrigir e as principais melhorias a realizar para eficazmente aplicar os apoios ao investimento e ao início de atividade agrícola. Permitam um impacto efetivo nos terrenos rurais, dando prioridade a terrenos com áreas inferiores a 1 hectare. 7. Proteger a posição das e dos agricultores na cadeia de distribuição agroalimentar, através da proibição das vendas abaixo dos custos de produção, dumping, ou do estabelecimento de sistemas de controlo de margens de lucro. 8. Reconhecer o papel da mulher na agricultura, promovendo a valorização e a visibilidade da mulher agricultora, em especial na agricultura familiar, incentivando a sua participação cívica e associativa através da sua capacitação, contribuindo para a melhoria das suas condições de vida e reduzindo a desigualdade entre homens e mulheres e a discriminação no setor. 9. Reativar os laboratórios do Estado dedicados à investigação, inovação e desenvolvimento da agricultura e das florestas, bem como os viveiros e estações agrícolas, gerando vagas para a contratação de investigadores, complementando estas estruturas com incubadoras e aceleradoras de empresas cuja atividade venha a suportar ou adicionar valor ao resultado de toda esta atividade, demonstrando oportunidades comerciais, formando continuamente os produtores e privilegiando metas como o combate, mitigação e adaptação às alterações climáticas, a conservação da natureza e da biodiversidade, incluindo o património genético. 10. Travar a expansão de sistemas de produção agrícola e florestal insustentáveis, privilegiando modos de produção que permitam a implementação simultânea de medidas benéficas para a biodiversidade, a manutenção ou recuperação dos solos, proporcionando usos futuros do solo alternativos e a minimização do uso de agroquímicos e dos recursos naturais necessários à produção, desenvolvendo e apoiando protocolos de recolha e tratamento de resíduos e remanescentes de produtos fitofarmacêuticos descontinuados, proibidos ou sem autorização de venda. 11. Desenvolver uma ferramenta digital pública, e em código aberto, para a recolha de dados relativos à estrutura da exploração agrícola, presença de habitats seminaturais. A adoção de boas práticas agrícolas e na relação laboral com os trabalhadores agrícolas, promovendo a utilização desta ferramenta por agricultores que recebam apoios públicos. 15. Elaborar um Programa de Ação Nacional de Combate à Desertificação 2030, com o apoio de todas as partes interessadas, tirando partido da avaliação do programa anterior, para enfrentar o problema que afeta grande parte dos solos nacionais, assegurando o financiamento necessário para a sua implementação. Este novo programa deverá articular-se com a execução dos apoios do Plano Estratégico da Política Agrícola Comum de 2023 a 2027, e deverá ser dotado de uma visão para o horizonte de 2050, antecipando a necessária articulação, para esse fim, das políticas setoriais relacionadas com a agricultura, a pecuária, a floresta, a conservação da natureza e o combate, mitigação e adaptação às alterações climáticas. 16. Atribuir uma taxa de IVA de 6% para todos os equipamentos que permitam aumentar a eficiência no consumo de água, tais como tanques, rega gota a gota, sensores e automatização, bombas e equipamento similar, telas de solo e outras formas de mulching, telas e materiais para construção de charcas de retenção de água das chuvas, entre outros. 17. Promover técnicas de retenção, infiltração e disseminação de água na paisagem e o uso de culturas apropriadas à paisagem, bem como reforçar os montantes de apoio previstos no Programa de Apoio Financeiro à Seca em situações de perda de produção ou de acréscimo de custos decorrentes de seca. 18. Condicionar o acesso a apoios públicos para o regadio à adoção de um plano de gestão para a biodiversidade, uso da água e do solo, no contexto da exploração agrícola, que integre boas
práticas na estruturação da paisagem, na distribuição de habitats seminaturais e no recurso à tecnologia de precisão, bem como de um programa de ação que inclua a monitorização destes recursos. 19. Rever a Estratégia Nacional para a Agricultura Biológica, atualizando-a face ao objetivo de assegurar 25% da superfície agrícola útil dedicada ao modo de produção biológico, formalizada na Estratégia Europeia do Prado ao Prato. 24. Apoiar os modos de produção sustentáveis, modo de produção biológica, agricultura em rede natura, raças autóctones, pastoreio extensivo, culturas tradicionais, mosaicos agroflorestais e produção integrada, entre outras. Assegurando o acesso regular de novas produções aos apoios através da abertura anual de um concurso de medidas agroambientais, baseado na avaliação contextual e que tenha em conta as características da região e das culturas produzidas. 25. Incentivar a reestruturação da rede de cooperativas agrícolas, ajustando-as de acordo com as necessidades locais e atuais. Incentivar a formação de novas cooperativas que respondam aos desafios do setor agrícola, nomeadamente na questão da mão de obra migrante, cooperativas de trabalho, na partilha de equipamentos, cooperativas de partilha de equipamentos, e na importância da colaboração, cooperativas integrais e multissetoriais. Proteger as florestas e a biomassa florestal. 26. Incentivar a valorização dos resíduos orgânicos e biomassa florestal, promovendo a compostagem destes materiais para enriquecimento do solo em termos de matéria orgânica, reduzindo dessa forma a procura por fertilizantes artificiais e travando a instalação de novas centrais de biomassa, introduzindo regras obrigatórias de sustentabilidade da biomassa utilizada nas centrais existentes. Terminar os apoios à queima da biomassa florestal para geração de energia elétrica, direcionando estes apoios para a conversão da infraestrutura e logística associadas para a valorização da biomassa florestal enquanto recurso para reforço da matéria orgânica dos solos e valorização de resíduos azotados. Os recursos públicos direcionados atualmente para a combustão deverão ser redirecionados para estratégias de incorporação da biomassa florestal no solo in situ, por via mecânica ou silvopastorícia, ou através da sua combinação com matérias orgânicas azotadas com vista à obtenção de matéria orgânica para uso florestal ou agrícola. 27. Rever integralmente o regime jurídico, lei de base e demais políticas florestais destinadas ao planeamento, gestão, arborização, fitossanidade, ordenamento ou outros desígnios relacionados com a floresta, a respectiva proteção, a prevenção e o combate aos incêndios florestais. 30. Privilegiar espécies ou variedades nativas, autóctones ou melhor adaptadas às características regionais nos programas de ordenamento florestal, atribuindo particular prioridade às espécies endémicas, às áreas protegidas e aos sítios da Rede Natura 2000, assegurando as melhores práticas de restauro ecológico. 31. Introduzir medidas de redução da meta máxima de área de eucaliptal e de área contínua do mesmo em Portugal, inscrita na lei para 2030, a restringir as zonas propícias à produção de eucaliptal em territórios de menor risco de incêndios florestais. Através de um sistema de fiscalização eficaz às plantações ilegais consumadas ao longo das últimas décadas, limitar a relocalização de plantações através de projetos de compensação, de modo a impedir um acréscimo da área ocupada por eucalipto em Portugal. 32. Incentivar a criação de cooperativas para a gestão e exploração sustentável da floresta nas áreas que integram o Banco de Terras do Estado, e a revitalização das zonas de intervenção florestal, ZIF, potenciando economias de escala e respeitando o ordenamento previsto nas políticas florestais revistas, reforçando mecanismos que permitam a gestão conjunta das áreas florestais, com particular atenção às zonas de minifúndio. 33. Elaborar uma estratégia nacional de sensibilização e reforço da vigilância e fiscalização dos incêndios florestais, criar apoios para a reconversão florestal com espécies com menor suscetibilidade ao fogo, como folhosas autóctones, cobrir a perda de rendimento do proprietário florestal e remunerar os serviços de ecossistemas prestados. 34. Dotar a administração pública dos recursos humanos necessários à implementação do Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais, SGIFRE, assegurando que a articulação entre as escalas nacional, regional e local seja efetiva e que a célere implementação dos respectivos programas de ação se concretize, dentro dos prazos necessários. 35. Reforçar a resiliência dos territórios vulneráveis de floresta face aos fogos e dinâmicas de abandono de atividades agrícolas, florestais e serviços de ecossistemas associados em zonas de proximidade de pequenos aglomerados em zonas mais vulneráveis, através de um reforço substancial do programa Condomínios de Aldeia, que promove a manutenção a médio de prazo das atividades agroflorestais e da silvopastorícia nestas comunidades. Este reforço deverá contemplar um reforço de meios à Direção-Geral do Território e uma verba anual permanente para a abertura de novos condomínios de aldeia de forma a promover a gestão contínua das zonas florestais na proximidade de comunidades rurais. Proteger os solos e organizar o território. 37. Reverter as alterações ao regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial, REGIT, vulgo Lei dos Solos, para salvaguardar da Reserva Ecológica Nacional e da Reserva Agrícola Nacional. Promovendo a atualização desta última com as cartas de aptidão dos solos, evitando a ocupação dispersa do território por edificações e infraestruturas e reforçando a defesa das características ambientais. 38. Reforçar o investimento no Banco Português de Germoplasma Vegetal, criando polos regionais, de modo a dotar o seu quadro de pessoal efetivo do número necessário e suficiente de investigadores,
técnicos superiores e assistentes e dos recursos financeiros necessários e essenciais ao desenvolvimento do seu trabalho. 39. Implementar urgentemente as cartas de aptidão para usos de solo já existentes e mantidas na gaveta, usando-as para definir corretamente quais são as áreas do país com real aptidão agrícola, quais as que terão apenas aptidão para a agricultura de subsistência familiar, e quais as que não têm qualquer aptidão agrícola, permitindo assim a maximização dos reais potenciais dos diferentes solos, protegendo com maior eficácia os que devem ser protegidos e libertando os outros para todas as outras necessidades. 40. Rever a lei do Banco de Terras e do Fundo de Mobilização de Terras de modo a que os terrenos devolutos e sem proprietário conhecido possam ser arrendados a entidades públicas e privadas legalmente constituídas ou a novos agricultores que tenham como finalidade práticas alinhadas com os princípios da agroecologia e agricultura regenerativa, compatíveis com o restauro da natureza e a manutenção das funções de ecossistema. 41. Cancelar as concessões de exploração de lítio nas minas do Romano e do Barroso, inseridas na única região de Portugal classificada pela Organização para a Alimentação e Agricultura, FAO, como Património Agrícola Mundial. Promover um sistema alimentar sustentável e de proximidade, integrando as perspectivas da saúde pública, da preservação do ambiente e da biodiversidade e da soberania e segurança alimentar na política alimentar nacional. Promovendo a territorialização do sistema alimentar e o aumento da autossuficiência alimentar a nível nacional, de acordo com a especificidade e potencial de cada região agrária e as culturas e variedades tradicionais. Incentivando os sistemas produtivos necessários para reduzir escassez de oferta no mercado interno, reduzindo a dependência externa. Promovendo lógicas de produção e consumo local articuladas com os objetivos de uma verdadeira economia circular. 46. Promover guias de compras públicas saudáveis e sustentáveis para as cantinas públicas, seguindo critérios de seleção, como a sazonalidade, o impacto ambiental, entre outros, equidade e resiliência económica, assim como critérios de valorização para a diminuição do desperdício, como a compra de produtos fora dos padrões de calibragem. 47. Delegar nos municípios a execução de estratégias alimentares locais participadas e transdisciplinares, construídas por assembleias de redes alimentares locais que integrem os planos de adaptação às alterações climáticas, os mecanismos de planeamento regional e que contribuam para assegurar a transição proteica. 48. Criar um Programa Nacional de Literacia Alimentar, que inclua nos seus conteúdos a vida do solo, a saúde humana e a saúde dos ecossistemas, conforme proposto pela Organização Mundial de Saúde. 49. Garantir o abastecimento de cantinas de restauração coletiva pública com pelo menos 50% de alimentos provenientes da bacia alimentar e 25% em modo de produção biológico. 50. Investir na produção nacional de produtos de base vegetal, alternativos a produtos de origem animal e investir em investigação e desenvolvimento de produtos de base vegetal sustentáveis.